Vamos abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler alguns versos nesse capítulo, verso 29, inicialmente. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Vamos orar. Senhor amado, com gratidão, apresentamos nossos corações juntos nessa noite de comunhão, de meditação na Tua Palavra. Encomendamos nossas vidas a Ti, esperando toda a provisão e suficiência do Teu Espírito Santo para nos habilitar para vermos além das Escrituras. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso coração. Queremos ver-Te, Senhor, com mais clareza. Por isso te pedimos que o Senhor seja o centro do reunir desta noite e que nossos corações sejam atraídos pela beleza da Tua glória. Abre assim a Tua palavra aos nossos corações e fala-nos pessoalmente e coletivamente. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, há algumas coisas muito notáveis nesse capítulo 1 do Evangelho de João. Várias delas. Observe os versículos que nós lemos. Novamente, verso 29 do capítulo 1 diz: no dia seguinte. Verso 35 diz: no dia seguinte. E verso 43 diz: no dia imediato. O que significa exatamente a mesma coisa. Então, o que nós temos nesse primeiro capítulo desse evangelho? Temos 4 dias consecutivos. Claro que primeiro nós temos um prólogo, dos versos 1 a 18, que já tivemos a oportunidade de compartilhar e vimos a beleza, a profundidade, na verdade, inalcançável desses versículos. O verbo eterno, o verbo com Deus, o verbo que se fez carne, o verbo cheio de graça e de verdade, o verbo do qual recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Um prólogo magnífico, 18 versículos. Depois, olhe para a sua Bíblia o verso 19, que já foi estudado, toda essa sessão, até o verso 28, vai falar sobre o testemunho de João. Assim inicia o verso 19. Este foi o testemunho de João. Teremos que voltar um pouco em algo sobre isso, resumidamente, daqui a pouco. Então, este dia, do verso 19 ao 28, é o primeiro dia. Faça suas contas aí. É o dia em que João deu o seu testemunho a esse grupo que veio de Jerusalém, como é descrito no verso 19, sacerdotes e levitas. Então temos aí um dia. Esse dia conclui no verso 28, segundo a narrativa. Não é assim? Então está descrito aí todo o testemunho que ele deu, identificando a sua voz com a voz de Isaías, capítulo 40. E então esse dia é concluído. No verso 29 nós temos então o segundo dia, porque é dito no dia seguinte, um dia consecutivo. Nosso Senhor Jesus é visto por João, assim diz esse verso, e ele então, João, o apresenta como sendo o Cordeiro de Deus e tudo mais que já também estudamos e meditamos nessa parte, nessa sessão, até o verso 34. Depois nós temos o terceiro dia, que inicia no verso 35. No dia seguinte,
João estava, o Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, que já sabemos que certamente são João e André. Então, sabemos também, já estudamos e meditamos o que acontece aí. André vai buscar o seu irmão Simão, e então o Senhor Jesus faz aquela declaração a respeito dele, que iremos também voltar em algo aqui daqui a pouco. Por enquanto, apenas localize aí esses 4 dias, que são consecutivos e cheios de realidades, de instrução, de palavras maravilhosas, tanto de João Batista, referindo ao Senhor, quem é Ele, o que João viu na pessoa dele. Eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba, pousar sobre ele. Eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É o que temos aí, né, na sessão anterior que citei. Então, nessa sessão de 35 até o 42, estamos no 3º dia. O dia, então, do encontro do Senhor com os seus primeiros discípulos. Essa vai ser a nossa carga para hoje, até o verso 51. Os 5 primeiros discípulos do Senhor. Eles são nominados aqui, nessa sessão de 35 até o final, verso 51. Lembrando que dentro dessa sessão nós temos 2 dias, porque temos a expressão no dia seguinte no verso 35 e no verso 43 no dia imediato. Então, em 2 dias, nós temos o contato do Senhor com 5 discípulos, são seus primeiros 5. Quem são eles? João e André, que foram os primeiros. André, então, busca o seu irmão Simão, que foi chamado então Cefas, é o 3º. E depois nós temos o Senhor chamando Filipe de uma maneira simples, direta e sublime. Simplesmente o Senhor o vê e diz: segue-me, para Filipe, a partir do verso 43. E Filipe então passa a seguir o Senhor e vai então dizer a Natanael que o Messias foi encontrado. E Natanael então é o 5º discípulo, 5 primeiros discípulos do Senhor. Mais uma coisa notável nesse capítulo antes de seguirmos, observe. Nosso Senhor Jesus recebe 6 títulos. Num único capítulo, 6 preciosos títulos, sendo que o último, ele mesmo é quem aplica a si. Qual é o primeiro título do Senhor nesse capítulo? Como inicia o capítulo 1? O Verbo. Primeiro grandioso título. E procuramos examinar de vários ângulos e somente podemos tocar nas orlas das suas vestes, o que significa esse logos, o verbo. O segundo título, pela ordem da narrativa do capítulo 1, Cordeiro. Está aí no verso 29, também no verso 'Eis o Cordeiro de Deus', verso 29, também no verso 36. Veja aí, 2 vezes. Então esse é o segundo título. Verbo primeiro, Cordeiro segundo, ou Cordeiro de Deus. O terceiro título é Mestre. Aparece mais de uma vez. Tanto nessa sessão, dos versos 35 a 42, quanto na sessão 43 a 51. Mestre. Próximo título, Filho de Deus, está aí no verso 49. E em seguida o próximo, que foi aplicado ao Senhor exatamente por Natanael. Tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. Então já estamos aqui no 5º título, nesse capítulo. E finalmente, nós temos no verso 51, o próprio Senhor Jesus, dizendo que ele é o Filho do Homem, a última frase que conclui esse capítulo. E esse aqui é o título que o nosso Senhor Jesus, sobre todos, por excelência, aplicava-se a si mesmo. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Senhor Jesus veio para se identificar, assumindo natureza humana, o Verbo se fez carne, assumindo natureza humana como a nossa, completa, com o espírito humano, a alma humana, o corpo humano. Então ele é o Filho do Homem. E não só por isso, porque esse título Filho do Homem, ele é um título profético. Ele vem lá dos profetas maiores, especialmente Daniel o usa de uma maneira muito singular, porque ele aplica a este
verbo, a este filho, filho do homem, ao filho de Deus, o chamando filho do homem. Filho do homem é uma frase característica do livro de Daniel. Então aí estão 6 títulos do nosso Senhor Jesus, em um único capítulo. Claro que isso necessariamente faria desse capítulo um capítulo notável. Agora, meus irmãos, veja o que mais nós temos de interessante aqui, de importante. Versos 35 a 37, nós temos o fim, ouça bem, do ministério de João Batista. Mas que interessante, segundo a narrativa do evangelista João, o ministério de João Batista mal começou, digamos assim, não é? Nós vimos aí 2 dias atrás o quê? Verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram essa comitiva de sacerdotes e levitas de Jerusalém. Então ele dá o seu testemunho, ele se identifica com aquela voz de Isaías 40. O batismo do Senhor Jesus já havia ocorrido. Ele apresenta o Senhor Jesus que passava por ele após o batismo. Importante notarmos isso, o batismo já ocorreu. Então João Batista está dando testemunho do que ele viu no batismo. Então temos aí os versos 29 a 34, que já citamos, né? Eu de fato vi, tenho testificado, ele é o Filho de Deus, eu vi o Espírito pousar sobre ele como pomba, na forma corpórea, parecido com uma pomba. Não era uma pomba, uma forma parecida, corpórea, que chamou a atenção de João como se fosse uma pomba. Da mesma maneira que o Senhor também não é um cordeiro, na sua forma externa, né? Então, nós temos isso aí, a narrativa de João, e então termina o ministério dele. Por quê? Porque inicia-se o ministério do nosso Senhor Jesus. Simplesmente por isso. Por isso, é registrado mais tarde algo sobre ele, em que foi dito, importa que ele cresça e que eu diminua. Sim, nós temos mais alguns pequenos elementos sobre João, a partir daqui. Mas sabe qual é o principal elemento, depois desse testemunho que já citamos, onde ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, que se alegra com a presença do noivo. Quem que disse isso? Foi João Batista. E depois disso, o que nós temos? João Batista preso, enviando uma comitiva para o Senhor Jesus, perguntando se ele realmente era o Messias, se os deveriam esperar outro. Nosso Senhor João Batista não estava, na verdade, descrendo do que ele viu no batismo, de forma nenhuma. Ele estava hesitando com relação aos métodos e caminhos do Senhor para com ele. Como que pensando assim, se ele realmente é o Messias, e isso eu testifiquei, e isso eu vi, e isso eu dei testemunho, e para isso eu nasci, essa era a minha missão. Então, se ele é este Messias, o Cristo, por que eu estou preso? Em outras palavras, por que ele não assume o lugar de um Messias de Israel? Por que ele não assume o lugar de rei de Israel? E então salva o seu povo, liberta o seu povo desse cativeiro horrível, né? Desse jugo romano. Foi isso que o João Batista fez quando ele estava na prisão. Então nós precisamos, irmãos, continuar mantendo em vista o que nosso Senhor Jesus falou sobre ele. Vocês foram ver no deserto mais que um profeta. De todos os que nasceram de mulher, ninguém é maior que João, até ali. Porque ele vai dizer, mas o menor no reino dos céus, que o nosso Senhor inauguraria, ele ainda não morreu, ele ainda não ressuscitou, o Espírito Santo ainda não foi derramado, o reino de Deus na terra ainda não foi instituído, isso só ocorreria a partir do Pentecostes, é claro, não é? Então ele vai dizer, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque João Batista anunciou a vinda do reino dos céus, mas ele mesmo fez parte dessa realidade, da nova aliança, da graça, do Pentecostes, não é? Do nascimento da igreja. João Batista não foi um membro da igreja nascida em Atos capítulo 2. Né? Então, quando ele envia essa comitiva, essa foi a hesitação, chamemos assim, do seu coração. Ele é o rei de Israel, ele é o Messias profetizado, ele é o Cristo, então por que ele não se manifesta? E até mesmo eu, o seu precursor, estou aqui nessa condição, sendo aquele que o anunciou. Eu de fato vi,
Eu tenho testificado, ele é o Filho de Deus, né? Então é importante os irmãos se localizarem com tudo isso, para que nós vejamos por que então que nos versos 35 e 36, repetindo, o ministério de João Batista é concluído. Agora, eu gostaria ainda de retornar, mesmo que brevemente a isso, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Mateus capítulo 11. Esse texto já foi lido aqui, eu gostaria de retornar a ele brevemente. Mateus capítulo 11. Faz parte do nosso estudo e meditação nessa noite, os versos 35 e 36 de João capítulo 1. João, então, lá naquela narrativa do evangelista João, está concluindo seu ministério. E aqui está o texto que eu lembrei agora há pouco, os irmãos, vamos lê-lo. Capítulo 11, vamos ler desde o verso 7. Estando partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, ou seja, um homem instável. Aqui nesse contexto, esse é o significado. Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas. Saíram para ver um príncipe? Saíram para ver um homem instável, um homem que vive de um jeito hoje e de outro amanhã? Um homem que fala uma coisa hoje e outra amanhã? Um homem inconstante? Que saístes a ver? Verso 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. E aqui está a ênfase que eu gostaria de dar. Este é, olha essas palavras do Senhor, de quem está escrito. Agora, meus irmãos, numa leitura apressada, nós podemos achar que o texto que nosso Senhor citou aqui é Isaías 40, numa leitura apressada. Mas não é Isaías 40. Quem citou Isaías 40 foi o próprio João Batista, dizendo, eu sou aquela voz que foi profetizada por Isaías, que clamaria no deserto e que então anunciaria a vinda do reino de Deus. Aquele que endireitaria no ermo as veredas, o caminho, prepararia o caminho do Senhor. Não é? Isso é Isaías 40. Foi isso que João Batista disse que se resumia a missão dele, certo? Agora, o que o Senhor disse sobre João Batista e de onde vem esse texto que o nosso Senhor Jesus citou aqui? Muito importante. Vamos a Malaquias capítulo 3, ele está lá. Malaquias, o último profeta. Isso é muito significativo porque 400 anos se passaram entre Malaquias e João Batista. São chamados de os 400 anos de silêncio. Silêncio profético, 400 anos, de Malaquias a João Batista. E foi exatamente o texto de Malaquias que o nosso Senhor Jesus citou, endossando o significado do ministério de João Batista. Agora, o que está no meu coração como nota principal é o seguinte, vamos ler o texto de Malaquias, Malaquias 3:1. Acho que seria bom lermos o verso 17 também, do capítulo 2 de Malaquias, que antecede esse que leremos aí no capítulo 3. Então, olhe lá. Enfadais o Senhor, Yahvé, com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Veja bem a condição do povo quando Malaquias profetizou. Veja bem, o nível de impiedade. Ou, onde está o Deus do juízo? Aqui a palavra Deus, Elohim, se refere à soberania de Deus. Elohim é o soberano. Então, duas expressões são usadas aqui, né? Yahvé, Elohim. Agora vamos chegar ao verso citado pelo Senhor. É o capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio. Vamos prestar atenção nesse eu. Quem é que está falando? Por isso nós lemos o verso 17. Quem está falando é Yahvé, traduzido aí como Senhor na sua Bíblia, palavra que se refere ao Deus que fez aliança. Esse é Yahvé, Deus da aliança. E também é o mesmo, claro, ele é nominado nesse versículo 17 como Elohim, no final do verso, Deus do juízo.
E essa palavra Elohim, já disse, significa o soberano. É ele então que está falando. O que ele fala? Eis que eu, olha só, você vai ver por que é importante isso. Eu envio o meu mensageiro. Então, o João Batista, esse texto o Senhor citou lá então em Mateus 11, é descrito aqui como sendo o mensageiro de Jeová. Não perca aí então, o que está acontecendo aqui, para você ver uma diferença lá. Que interessante. Eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, o caminho de Yahvé, caminho do Senhor Deus, não é? De repente, virá ao seu templo o Senhor. E aqui, de novo, a palavra nesse caso aqui, a palavra é Adon, soberano. A quem vós buscais? O anjo. Talvez na sua Bíblia você tenha a palavra anjo aí, não é? Talvez. Sabe qual é o termo aqui? É o mesma palavra. Mensageiro, no início do versículo. O que é um anjo? É um mensageiro. Então virá ao seu templo o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Senhor é Yahvé. Essa palavra dos exércitos é aquela, muito usada nos Salmos, Sabá. Yahvé de Sabá, Senhor das batalhas, Senhor dos exércitos. Agora, duas coisas então nesse versículo. Primeiro, Yahvé é quem anuncia o mensageiro dele. Primeira coisa importante. Segundo, esse mensageiro dele, segundo esse versículo, ele preparará o caminho do Senhor de tal modo que virá ao seu templo o Senhor. Lembrando que a palavra aqui para Senhor é Adon. Aqui não é Yahvé, aqui não é Elohim, Adon, que significa simplesmente Senhor, porque está apontando para o Senhor Jesus. Então nós temos duas pessoas nesse versículo 1. Nós temos o Yahvé, Elohim, que envia o seu mensageiro, presta atenção, mensageiro de Yahvé, e virá, esse mensageiro vai anunciar que virá ao seu templo Adon, de onde também temos a palavra Adonai. Essa especificamente se aplica a Yahvé também. Mas esse Adon tem uma relação particular com o próprio Senhor Jesus. Salmo 2 é muito interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Adonai ao meu Adon. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Está vendo? Virá. Anunciando, então, a manifestação de Yahvé mesmo, é claro, na pessoa do seu Filho. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E olha que título maravilhoso é aplicado a Ele, o nosso Senhor Jesus. Ele é o anjo, ou o mensageiro, com M maiúsculo, né? Da aliança. A quem vós desejais. Eis que Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilhoso texto. Agora vamos voltar a Mateus 11 para você ver algo ali. O que está acontecendo ali? Mateus 11, versículo 10. Já vimos que o nosso Senhor Jesus está testemunhando a respeito de João Batista. Mateus 11, 10, e ele vai dizer, este João Batista, é dele que está escrito, eis aí eu envio diante da tua face, se referindo agora à face do Senhor Jesus. O texto não está dizendo, eu envio diante da minha face, mas foi isso que nós vimos em Malaquias 3. Que aquele mensageiro lá em Malaquias 3 é o mensageiro de Yahvé. Eu envio o meu mensageiro, certo? Agora aqui ele está dizendo, eis que eu envio diante da tua face, o meu, a palavra no grego agora aqui seria, equivale àquela hebraica, né, para mensageiro, angelos, anjo, mensageiro. O meu mensageiro, aquele que foi anunciado em Malaquias 3, mas veja o que ele vai fazer. O qual preparará o teu caminho. Por que não diz meu caminho?
caminho de Yahvé. Porque Jesus está dizendo que João Batista é o seu mensageiro, assim como é o mensageiro de Yahvé. Ou seja, o nosso Senhor Jesus está se identificando plenamente, totalmente com Yahvé. O mensageiro de Yahvé, Malaquias 3, ele foi enviado por Yahvé para ir diante da minha face, para preparar o meu caminho, porque eu e Yahvé somos um. Da mesma maneira que Yahvé me enviou, Yahvé enviou esse mensageiro para preparar o meu caminho, ele enviou diante da minha face. Por isso é dito, eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro. Se ele está citando Malaquias, quem está falando é Yahvé, ou Elohim. E por que diz da tua face, não da minha face, se o sujeito é Yahvé? Você concorda? Porque o Senhor está aplicando o texto de Malaquias a Ele próprio, ao Senhor. Ele é meu mensageiro diante de minha face. Então, de novo, eis que eu envio diante da tua face meu mensageiro. Olha que lindo. O qual preparará o teu caminho. Agora não é meu caminho, é claro que é o único caminho. É o caminho de Yahvé através do seu filho, não é? Mas veja que nuance interessante que o nosso Senhor Jesus fez aqui, quando ele falou sobre João. Ele é mensageiro de quem? De Yahvé. E ele está diante da face de quem? Minha. Mensageiro que foi enviado diante da tua face. Preparará o teu caminho. E finalmente, veja, diante de ti. E não diante de mim. Não é? Então assim o Senhor testificou sobre esse tremendo ministério de João Batista. Mais uma coisa sobre ele para seguirmos, meus irmãos. Volte, por favor, voltemos juntos ao capítulo 1 de João. Algo aqui que também me parece muito significativo. Primeiro, nós podemos imaginar o que aconteceu com João naqueles anos todos de deserto? Ele também tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério, João Batista. Também 30 anos. Ele era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus. 6 meses. Sabemos isso pelo relato de Lucas. Então, quando João inicia o seu ministério, ele também tinha 30 anos. Então, João passou 30 anos calado. É dito sobre ele que foi concebido sobrenaturalmente. Você conhece a história de Zacarias e Isabel, não é? É dito sobre ele que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E que ele seria o profeta do Altíssimo. São palavras exclusivas, meus irmãos, sobre ele. Então aquele menininho foi criado, assim como nosso Senhor Jesus, e num determinado momento que nós não sabemos quando, ele foi para o deserto. Ele usava um cinto de couro, vestia peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Aliás, muito nutritivo, né? Muito carboidrato e muita proteína. E assim João foi criado naquele deserto. Quando ele atingiu 30 anos, ele saiu para falar. Mas vamos ficar nesses primeiros 30 anos então. Quem sabe João foi para esse deserto ali pelos seus 15, 17 anos de idade. Vamos imaginar, não sabemos. E ficou todos aqueles anos no deserto. O que foi que aconteceu com ele? Meus irmãos, esse capítulo 1 de João, aqui, do Evangelho de João, vai nos dizer algumas coisas muito sugestivas. Eu quero mostrar isso para os irmãos. A primeira coisa, João, afirmamos categoricamente, ele sofreu um impacto profundo das profecias de Isaías. Primeira coisa, deixando sempre aí marcado o seu capítulo 1 de João, vamos precisar dele todo o tempo, abra comigo em Lucas capítulo 3, um verso que também já nos foi lembrado aqui, quero fazer apenas um destaque. Lucas 3, versículo 2, depois de citar qual foi o momento em que João Batista se manifestou, está aí o versículo 1 citando as autoridades civis e as autoridades religiosas. Começa com o homem mais poderoso da terra naquele tempo, chamado Tibério César, certo? E mostra todas as autoridades civis. E também mostra os cabeças na autoridade religiosa, Anás e Caifás. Um duplo sumo sacerdócio, né? Uma coisa
completamente fora dos propósitos do Senhor. Essa aqui era a condição do mundo civil e religioso, quando o nosso Senhor Jesus iria se manifestar, e antes dele, João Batista. A nota que eu queria destacar aqui é a seguinte, verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio, presta atenção nesse veio a palavra de Deus a João, filho de Zebedeu, no deserto. Abra sua Bíblia em Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 1. Para que nós tentemos entender o que significa esse veio. A palavra de Deus a João, naquele período antes dos seus 30 anos, em que ele estava lá, no deserto, quieto, se alimentando daquelas coisas, recebendo um impacto e uma revelação tão clara, profunda, sólida, de quem ele era, qual era a sua missão, até que chegasse o dia que ele abriria sua boca e diria: eu sou aquela voz do livro de Isaías. 30 anos de idade. Que coisa impressionante é essa. Como nosso Senhor Jesus disse, não vivendo nos palácios, não perambulando por aí, mas alguém que se retirou por uma carga específica e que foi profundamente impactado pela revelação da palavra do Senhor. Esse é o destaque que eu queria fazer sobre João, meus irmãos. Porque agora, a partir de agora, do capítulo 2, nós não vamos ver mais nada sobre João. Mas que nós não percamos o lugar, a beleza, a importância do que Yahvé, o Senhor, fez na vida desse homem, relacionada à revelação do Senhor Jesus, o seu Filho. Então vamos seguir um pouquinho com isso. Olha Ezequiel capítulo 1. Olha como abre esse livro. Aconteceu no 30º ano da vida de Ezequiel, ele seria um sacerdote. Ele era filho de sacerdote, está escrito aí, filho do sacerdote Buzi. Então Ezequiel também seria sacerdote. A linhagem sacerdotal, ela é por descendência. Então Ezequiel seria um sacerdote, filho de sacerdote ele era. Mas aconteceu algo com ele, quando? No 30º ano. Ezequiel também tinha 30 anos. Por que isso é importante? Porque era com 30 anos que alguém que iria ser sacerdote, porque é filho de sacerdote, da genealogia dos sacerdotes, ele iria iniciar o seu serviço sacerdotal com 30 anos. Ele não podia iniciar antes de 30 anos, certo? Então aconteceu no ano 30º, quando ele estava ali nas portas para entrar no sacerdócio. O que aconteceu? No 5º dia do 4º mês, Ezequiel narra isso com tanta precisão, claro, isso aconteceu com ele. Sabe o dia, sabe o mês, sabe o ano. Que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, presta atenção nessa expressão, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então você está vendo que o 30º ano que ele menciona lá em cima, não é o 30º ano do cativeiro, é o 30º ano da vida dele. Porque quanto ao cativeiro, ele vai mencionar aqui embaixo. É o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Agora, verso 3 vai dizer, veio. Veio. Nós já lemos esse veio lá em Lucas, não foi? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aqui, veio expressamente. Esse termo significa com urgência. Urgência. O povo de Deus estava no cativeiro. O Senhor não precisava de mais um sacerdote. O Senhor necessitava de um profeta. Um profeta. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ele também sabe o lugar, está vendo? O dia, o mês, o ano, o lugar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Meus irmãos, foi isso que aconteceu também com João Batista, também aos 30 anos, também filho de sacerdote, também veio a ele a palavra do Senhor, de modo tão impactante
que agora João vai abrir a sua boca e dizer então, eu sou aquela voz, a voz de Isaías. Agora, para concluir isso e seguirmos, olha o que acontece em João capítulo 1, voltemos para lá. Qual é a prova que nós temos aqui que João foi imensamente impactado pela profecia de Isaías? Vamos ver. Primeiro, capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 23. Aí está a primeira prova. Perguntam para ele se ele é Elias, ele diz não. Perguntam para ele se ele é o profeta que deveria vir, e isso se refere a Moisés, dizendo que o Senhor Deus levantaria um profeta semelhante a ele, mas maior do que ele. Deuteronômio 18:15. Então ele diz, eu não sou o profeta também não, eu não sou Elias também não. Não sou, então agora ele vai dizer, eu sou. Verso 23. Eu sou voz. Isaías capítulo 40, como já foi estudado. Eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus irmãos, penso que podemos dizer sem sombra de dúvida que o livro da profecia de Isaías foi o livro dominante na vida de João Batista no deserto, antes que ele se manifestasse com essa voz anunciando o Cordeiro de Deus. Olhe mais. Capítulo 1 ainda, versículo 26. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse... Parece para nós tão simples ler esse título, né? Porque nós já o conhecemos tão bem, se referindo ao Senhor Jesus, não é? Mas presta atenção, meus irmãos. Ninguém ainda tinha ouvido nada a respeito disso, até João abriu seus lábios. O Senhor Jesus foi visto por João, o Senhor Jesus vinha para ele, e então João disse, eis o Cordeiro de Deus. Reflexo do quê? Por que João o chamou de Cordeiro? De onde João tirou isso? Por que João não disse, eis o leão de Judá? Hein? Por causa de Isaías 53. Isaías novamente. Um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Então o título dado ao Senhor, pela primeira vez, pelos lábios do grande profeta, ele extraiu de Isaías 53, porque ele assim o identificou. Agora, ainda mais, olha o verso 29. Verso 29 já acabei de citar. Verso 26, volte para trás um verso. Mais uma prova. Respondeu-lhes João, eu batizo com água. Perguntaram para ele, por que você batiza então? Porque isso era significativo. Os judeus todos sabiam que antes da revelação do Messias, viria alguém que de alguma maneira ia fazer uma transição para essa época tão especial, né? A época profetizada por basicamente todos os profetas, desse reino dos céus que viria. Então, digamos, esse antecessor, ou esse precursor de Yahvé para restaurar o povo de Israel ao lugar deles como nação, era aguardado. E João apareceu no deserto batizando, e uma multidão ia ao deserto para ter com ele. Então, claro que chamou a atenção deles, não é? Por isso fizeram aquelas perguntas para ele, quem é você? Então, no verso 26, ele vai dizer assim, eu batizo com água. Como já foi dito também por um dos irmãos que compartilhou aqui, ele não respondeu a pergunta deles, né? A pergunta deles foi, por que você batiza? Por que você está batizando? Ele respondeu de modo muito indireto, né? Ele disse, eu batizo com água. Mas, no meio de vós, escute isso, está quem vós não conheceis. Me parece tão claro, irmãos, que isso, de novo, é um reflexo de Isaías 53. O Senhor Jesus já tinha vivido 30 anos, assim como João Batista. Não viveu lá no meio do nada. Ele viveu numa cidade pequenina, certamente. Nazaré tinha em torno de 3 mil habitantes, a cidade do nosso Senhor Jesus. Mas ele era o carpinteiro ali. Uma vida de carpinteiro. Mais tarde vamos ver um pouquinho sobre isso também. E ele era conhecido por todos. Quando ele pregou naquela sinagoga de Nazaré, abrindo aquele livro de modo tão impressionante, e dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim, e entregou o livro e disse, hoje essa palavra se cumpre diante dos olhos de vocês, eles ficaram chocados.
Disseram assim, mas ele não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, não estão entre nós os seus irmãos. Não é? Não era um desconhecido. Mas olha o que João Batista está dizendo. No meio de vocês está quem vocês não conhecem. Mais uma vez ele está refletindo a palavra de Isaías 53. Olhámo-lo, mas era um homem como os outros. Não havia nada de especial nele que chamasse a nossa atenção. Ele não era lindo, ele não era vultoso, ele não era fantástico em nenhum sentido. Não havia nada nele que chamasse a nossa atenção. Na verdade, o texto de Isaías, meus irmãos, no hebraico, sabe o que diz? Nós olhamos para ele, mas não havia nada nele que fosse atraente. Nada nele que fosse atraente. No meio de vós está quem vós não conheceis. Não tinha aparência nem formosura. Verso 26. E finalmente, um quarto exemplo então. Já citamos verso 29, cordeiro, certamente, palavra extraída também de Isaías 53. E agora nós temos o relato de João aqui, veja, verso 32. João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, quem foi? Yahvé. Preparai o caminho do Senhor, meu mensageiro. Mas diante de tua face, como vimos, né? Da face do Cordeiro, enviou a batizar com água. Ele me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar. Presta atenção sempre na ênfase, o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Abra rapidamente sua Bíblia em Isaías 61, para você ver o que é dito lá. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui, na profecia de Isaías, é dito, e o dia da vingança do nosso Deus. Essa parte final, nosso Senhor Jesus não leu quando ele abriu a escritura registrada por Lucas no capítulo 4, na sinagoga de Nazaré, a cidade dele, texto que eu acabei de citar. Ele só vai até essa parte, ano aceitável do Senhor. Só não vamos abrir lá, porque precisamos prosseguir, mas já citei o endereço para você, Lucas 4. Você vai ver que o Senhor parou ali, no ano aceitável. Por quê? Porque ele não ia proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Isso ele fará quando ele retornar a segunda vez. Ele vai retornar para proclamar o dia da vingança do nosso Deus contra todos os que não creram no seu precioso nome. Mas quando ele veio pela primeira vez, ele veio para abrir o ano aceitável do nosso Deus, o ano da graça. E o que foi que ele fez? Ele leu o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que João viu? O Espírito do Senhor pousando sobre ele. Então João diz, eu vi, testifico, o Espírito pousou sobre ele, e ele é aquele de quem Isaías disse no capítulo 51. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Meus irmãos, nosso Senhor foi concebido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habitou nele sem medida, vamos ver isso lá em João 3, quando chegarmos lá, mas no Jordão aconteceu algo. No Jordão o Espírito Santo desce sobre ele, não é nele. Ele foi concebido pelo Espírito, cheio do Espírito, sem medida. Ele é Deus em carne, mas agora ele é ungido pelo Espírito. Atos 10:38, Pedro está pregando na casa de Cornélio. E ele vai dizer assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Quando foi que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder? No Jordão. E João vai dizer, eu vi. Isso que eu vi é o que Isaías disse no seu capítulo 61. Então nós temos 4 elementos aí, pelo menos, que vão dizer o quanto o livro, a profecia de Isaías, ela encharcava o coração do Batista. E ele ficou lá até os seus 30 anos. Quando saiu de lá, porque entendeu que aquele era o tempo, muito interessante, não é? Como ele discerniu esse tempo. O momento de abrir seus lábios,
E quando for buscado, eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Bom, voltando ao João capítulo 1, tudo o que comentamos é por causa dos versos 35 e 36. Porque no 37, voltando para o capítulo do nosso estudo e meditação, é dito: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Terminou o ministério de João Batista. O ministério de João Batista durou alguns dias. Quando o Cordeiro se manifestou, João Batista sai de cena. Quando o noivo apareceu, o amigo do noivo sai de cena. Então nós temos, na sequência, os 5 primeiros discípulos. Já foi estudado até o verso 42 e várias coisas já foram colocadas. Então eu queria fazer uma abordagem geral aqui também da seguinte maneira, queridos irmãos. Primeiro, abra comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1. Ministério do Senhor Jesus, então, se iniciando com o final do ministério de João Batista. Marcos capítulo 1, verso 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré. Por que estamos fazendo essa ênfase? Os versos seguintes do capítulo 1 de João, nosso tema principal aí, vão narrar o início do ministério do nosso Senhor Jesus. Bem, como dizíamos, de onde ele veio? Ele veio de Nazaré. Mais especificamente, de onde ele veio? Ele veio da carpintaria. Aqui em Marcos mesmo, para não irmos a outro evangelho, apesar que isso que vamos ler aqui, só Marcos narra dessa maneira, olha o capítulo 6 de Marcos, por favor. Marcos 6. Nosso Senhor está em Nazaré, mais uma vez. Ele abriu o seu ministério em Nazaré, quando ele toma o livro e lê Isaías 61, que já citei, na sinagoga de Nazaré, e eles quiseram jogá-lo rebanceira abaixo, você se lembra? E ele simplesmente passa no meio deles e vai embora, não é? Ninguém o toca. Aqui ele está de novo na sua cidade. Marcos 6, Jesus partiu dali e foi para a sua terra, Nazaré. E olha o que é dito no verso 3. Ele ensina na sinagoga, eles ficam maravilhados com a sabedoria dele, não é? Verso 2. E olha o que é dito no verso 3. Atenção aí. Não é este o carpinteiro? Se você consultar o texto original, esse o está lá também, muito importante. Por quê? Meus irmãos, esse artigo definido, o, ele vai identificar o substantivo. Não é ele um carpinteiro? Não é ele o carpinteiro? Identificando esse ele, Jesus, com a profissão dele. Sabe por que é importante? Porque Mateus registra de outra maneira, mais geral. Quando eles fazem a pergunta assim, não é ele o filho do carpinteiro, mas filho do carpinteiro não precisa ser carpinteiro, certo? Mas Marcos o designa como carpinteiro. E só Marcos. Então, o carpinteiro. Bem, o que nós vemos no capítulo 1, verso 9? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Meus irmãos, tem uma obra tão bonita também de Campbell Morgan, pena que ainda está só em inglês, se chama Os Anos Secretos em Nazaré. E ali ele faz algumas colocações, dentre elas, algumas das que vou mencionar aqui. O que será que o nosso Senhor Jesus fazia naquela carpintaria? Pense um pouco com isso. Bom, em primeiro lugar, ele fazia o que competia a um carpinteiro. Mesas, em particular, já que cadeira não era uma coisa comum naquela época, né? Fazia mesas eram baixinhas, e fazia muitos jugos. Muitos jugos. Esses jugos, os pequenos, eram usados inclusive em ovelhas, que não é exatamente um jugo, né? Mas era algo para colocar ali no pescoço das ovelhas furonas de cerca, né?
E, sobretudo, jugo para bois, muitos jugos para bois. Agora, meus irmãos, se nós sabemos quem ele era, nós podemos imaginar os jugos para bois que o nosso Senhor Jesus fazia. Penso que nenhum boi jamais teve seu pescoço machucado por um jugo feito pelo nosso Senhor Jesus. Especialista em jugos de madeira, o carpinteiro. Lá estava ele trabalhando. Primeira coisa interessante, porque ele vai dizer mais tarde: tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, não tem quina, não vai ferir vocês. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Lá estava ele, trabalhando. O que mais nós podemos imaginar? Pense comigo. Ele tinha, a esta altura, uma plena consciência de qual era a sua missão. Ou não tinha. O que você acha? Se João Batista tinha lá no deserto e o nosso Senhor Jesus na carpintaria. Um estava no deserto, outro estava na carpintaria. Os dois tinham 30 anos. Não é? O Senhor Jesus tinha plena convicção do para que ele veio. Ele sabia muito bem que ele era o grão de trigo, que veio para executar a sua missão, declarar os poderes do reino dos céus, mostrando que o reino dos céus estava ali entre eles, e que eles teriam a opção do que eles iriam fazer com isso. Então, arrependei-vos e entrem no reino dos céus. Ou não. A opção de vocês. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Bom, pense comigo. Será que o nosso Senhor Jesus não foi desafiado? Quem sabe não foi tentado a deixar o serviço da carpintaria precocemente e se lançar na sua missão? Digamos, entrar no serviço da obra do Senhor antes do tempo. Por outro lado, vamos pensar na mesma verdade. Se ele ficou ali até o tempo determinado, até os seus 30 anos, essa foi a sua convicção, como é que ele ficou ali? Ansioso? Angustiado? Já estou enjoado dessa coisa de fazer móvel? Eu sou o Logos, o Verbo, o Filho. Fui enviado para uma missão. Os homens estão se perdendo. Eu sei para o que eu vim. Será? Nosso Senhor Jesus viveu em perfeito contentamento e em perfeita paz, conhecendo a vontade de Deus. Irmão, sabe por que isso é importante? Quantos de nós aqui, vamos pensar só entre nós, e você pode pensar sobre a igreja toda, no mundo. Quantos de nós servem ao Senhor em tempo integral? Hein? Entre nós, não sei, talvez nós tenhamos 5, em quase 400. E na terra? Quantos servem ao Senhor em tempo integral? Alguns poucos. A imensa maioria serve o Senhor onde? Na carpintaria. Na faculdade, no consultório, na empresa, no escritório, na carpintaria. Nosso Senhor Jesus viveu em pleno contentamento e em plena paz, conhecendo a vontade de Deus para ele, até aquele determinado momento. Porque a vontade de Deus tem tempo e a vontade de Deus tem modo. E o Senhor conhecia o tempo e o modo da vontade de Deus. Ele poderia, teoricamente, ter ficado naquela carpintaria até os 50. Aliás, alguns achavam que ele tinha 50 anos. Homem quebrantado que ele era. Ainda não tem 50 anos e disse que viu Abraão. Não é? Mas por que ele saiu com 30 anos? Porque os sacerdotes começavam a servir com 30 anos, mas o Senhor Jesus não é sacerdote, nem filho de sacerdote. Por que ele iniciou seu ministério com 30 anos? Porque ele discerniu que aquele era o tempo e o modo da vontade de Deus. Até lá, o carpinteiro. Meus amados irmãos, penso que isso ministra a nós uma tão profunda lição. Será que nós entendemos que não há uma dicotomia para aqueles que pertencem ao Senhor? Não há uma dicotomia entre vida secular e vida sagrada? Se houver, a nossa vida não é sagrada. Nós vivemos vidas sagradas em todo o tempo.
indo e vindo, trabalhando e assentando, descansando, comendo, bebendo, jornadeando, fazendo negócios, servindo na carpintaria. Pense sobre isso. Bem, para concluir essa etapa aqui, algo que também não costumamos relacionar, pelo menos com frequência, se é que já relacionamos. Quando nosso Senhor Jesus entra no Jordão com 30 anos, e depois disso é que ele vai iniciar seu ministério, primeiro batismo no Jordão, imediatamente depois vai para o deserto, imediatamente, movimento contínuo, tentado pelo diabo, 40 dias. Quando isso conclui, para onde que ele vai? Nazaré, e na sinagoga. E lê o livro do profeta Isaías, como já citamos. Bom, quando ele está no Jordão, o céu se abre, quando ele está sendo batizado. E essa relação aqui que é tão linda que seja feita e mantida no seu coração. Quando o céu se abre, a voz é ouvida. O que diz a voz? Você ainda tem o capítulo de Marcos aí? Vamos lá, volte a ele, por favor. Marcos 1, nós lemos o versículo 9, inicialmente. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, lá da sua carpintaria, certo? E por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Como pomba, como falamos, né? Não era uma pomba. Verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus. Aqui está, irmãos. Como registra Marcos, diretamente a ele, porque é um tu. Não é este é o meu filho amado, como de um modo assim mais amplo, né? Ou até apontando para outros, né? Apontando como que o dedo assim, dizendo este é o meu filho amado. Marcos é mais direto, aplicando, dizendo que a voz está falando diretamente com o filho. Porque a voz diz tu. Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo, ou em ti eu tenho todo o meu contentamento e prazer. Certo? Você já ouviu bastante sobre isso. Mas agora faça a relação aqui. Jesus não havia ainda dito nada, feito nada, ido a lugar nenhum, ministrado para ninguém. Não iniciou o seu ministério ainda. Então a voz está dizendo respeito a quê? Aos anos dele aonde? Na carpintaria. A voz do céu, meus irmãos, que diz: tu és o meu amado e em ti eu tenho todo o meu prazer, testificam 30 anos de silêncio. 30 anos na obscuridade, podemos assim dizer. E não 30 anos de ministério. Então o Deus do céu, o Pai da glória, ele está dizendo que esse homem de 30 anos, o carpinteiro, até aí, 30 anos, é a pessoa em que ele tem todo o prazer dele. Cada pessoa que chegava para comprar algo que o Senhor fabricava, cada um que vinha fazer uma encomenda para ele, cada relação que ele tinha naquela carpintaria. Diz historiadores, são unânimes em dizer isso, que o pai do Senhor Jesus já tinha morrido quando ele iniciou o ministério dele. Ele é o filho mais velho. Certamente, obviamente, ele se torna um arrimo de família, cuidando da mãe dele. E, inclusive, na cruz ele fala sobre a sua mãe. Não é? Foi assim que ele viveu, até os 30 anos. E os céus se abriram para testificar isso. Colocar um selo sobre a vida do carpinteiro. E sobre o seu serviço na carpintaria. E sobre todas as relações que ele teve. Com a mãe, com os irmãos, com os desconhecidos, com os clientes, seja com quem for. Porque ele ainda não se manifestou como o rabi, o mestre. Não, nada disso. O carpinteiro. Que importante, meus amados irmãos. Será que o nosso Senhor pode dizer isso sobre aqueles que exercem suas funções nos seus lugares de trabalho? Este é meu filho. Nele eu tenho prazer. Suas relações, sua maneira de viver a vida, seu modo de tratar os outros, como ele os serve, sem dolo, sem engano, sem jeitinhos, sem negociatas, sim, sim, não, não. Verdade, sinceridade. Isso é o que foi visto na vida desse homem, e os céus se abriram para testificar isso.
Vamos voltar para o texto de João. João capítulo 1. Mais alguns minutos nós temos. Vamos para o verso 42, que ainda não foi tema dos nossos estudos até agora. Versos 43 até 51. Vamos fazer uma abordagem desses versos. O Senhor já havia, no relato anterior, chamado Pedro. Isso já foi dito. Vou colocar uma coisinha a mais aqui sobre isso. Pedro foi aquele que, posteriormente, iria dizer que não conhecia o Senhor. Sua fraqueza foi, enfim, revelada. Ele não o conhecia, claro, mas sua fraqueza foi, então, assim revelada. E ele disse um anátema para com Jesus. Não conheço esse homem, para preservar sua própria vida. Anátema foi a palavra de Pedro. Está registrada no Evangelho de Marcos, porque é Pedro quem está por trás do Evangelho de Marcos. Ele quem dá as informações para Marcos. Marcos não foi um discípulo direto do Senhor Jesus. Então Pedro usa um anátema para Jesus. Esse mesmo Pedro, no final da sua vida, escreve a sua epístola. Agora ele usa uma outra palavra. A palavra que ele usa é preciosidade. Meus irmãos, o discipulado de Pedro, nós podemos dizer que vai do anátema à preciosidade. Isso fala muito do nosso discipulado a Cristo. Antes de nós o conhecermos, quem era Ele para nós? Se nós fôssemos desafiados com a nossa vida em risco, e nós não o conhecêssemos de alguma forma, ou o conhecêssemos de longe, o que será que nós diríamos para Ele? Ou dele? Será que nós também não pronunciaríamos um anátema para salvar nossas vidas? De anátema à preciosidade. Ele, para os que creem, Ele é a preciosidade. E nesse primeiro encontro, o que aconteceu? Lá vem ele, o Simão. André foi buscá-lo. Quando o Senhor o vê, o Senhor já pronuncia toda essa história em uma frase. Isso já foi dito para nós em outras palavras. Ele diz, tu és. O que tu és? Tu és fraco. Tu és instável. Tu não te conheces. Mas isso em nada muda os meus propósitos. Porque tu serás chamado Cefas, uma pedra. Meus irmãos, isso resume toda a nossa história com o Senhor. Nós também vamos de um anátema até a preciosidade. Luz sobre luz, graça sobre graça. Na tua luz, vemos a luz. Em seguida, ou ainda nesse texto, nós vimos aquelas 3 colocações importantes aqui. No verso, vou voltar a elas. Verso 38, o Senhor faz a pergunta para aqueles 2 que o estavam seguindo, João e André. Que buscais? No domingo pela manhã nós fizemos um comentário, boa parte dos irmãos não estava presente, vou repeti-lo aqui. Agostinho, um servo do Senhor do século IV, ele propõe um teste do nosso amor pelo Senhor. E o teste que ele propõe é o seguinte: se o Senhor se manifestasse a cada um de nós, pessoalmente, nessa noite, e fizesse essa pergunta para nós: que buscais? O que você quer? Eu estou disposto e vou conceder para você agora tudo que o seu coração mais desejou em um piscar de olhos. O que você quer? Você quer mais saúde? Você quer mais prosperidade? O que você quer? Quer poder? Quer sucesso? Quer glória? O que você quer? Vou te conceder. Com uma única condição: você nunca mais verá o meu rosto. Então Agostinho diz assim: aquela dor, aquele tremor interior que sentirmos diante dessa proposta do Senhor é a exata medida do nosso amor por Ele. Isso é um tremendo teste. Meus irmãos, anota aí, para ser guardada. Primeiras palavras do ministério de Jesus. Você acha que é importante? O que o Senhor Jesus falou antes disso? Tem alguma palavra dele aí registrada? Tem?
antes dele começar a pregar. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus vai registrar isso, quase um ano depois. João registra o primeiro ano, chamado por muitos estudiosos de ano da obscuridade do ministério de Jesus, o primeiro ano. Ele quase não foi a lugar nenhum e quase não fez nada. Bodas de Caná, aí em seguida, foi nesse primeiro ano. Pouquíssimas coisas nesse primeiro ano. Então, qual foi a primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus no início do seu ministério? No início do ministério? O que buscais? Que buscais? Segunda coisa, o que significa a resposta deles? Mestre. Como João Batista, sendo quem era, apontou o Senhor Jesus como sendo o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, quando eles dizem mestre, eles não conheciam o Senhor. Claro, né? Então, quando eles dizem mestre, eles estão dizendo, nós queremos ser os seus discípulos. Porque esse termo, meus amados irmãos, não é usado assim à revelia. E nem como uma forma de saudar alguém, como o termo senhor, por exemplo. Senhor era um termo comum. Agora, mestre, não. Quando alguém chama o outro de mestre, ele está dizendo, eu quero ser seu discípulo, eu quero aprender de você. Então, está mais uma coisa importante. Esse grande profeta do deserto aponta o dedo para o filho e diz, ele é o Cordeiro. Eles o seguem. O Senhor diz, o que vocês querem? Eles dizem, então, em outras palavras, queremos ser seus discípulos. Rabi, mestre. Muito importante. Na sequência, onde habitas? O Senhor pergunta, o que vocês querem? Eles perguntam, onde você está vivendo? Onde você está morando? O que essa pergunta fala? Eles estão com desejo de ter um relacionamento privado, íntimo, com o mestre. Importante também. Do contrário, irmãos, passamos por cima disso tudo, não é? Mestre, que buscais? Mestre, onde habitas? E foram e ficaram com ele. O que essas coisas significam? De novo, mestre, eles dizem, estão dizendo, queremos ser seus discípulos. Onde moras? Estão dizendo, queremos ficar com você, ouvir você, aprender de você. Um dos irmãos nos lembrou brevemente na reunião domingo passado. O que será que aconteceu nesse dia, hein? Talvez desde as 10 horas da manhã, talvez desde as 4 horas da tarde, passaram o resto do dia com o Senhor. Nada é narrado. Você acha que eles ficaram mudos, olhando um para o outro? Eles tiveram comunhão. O Senhor concedeu a eles riquezas celestiais. Não foi? Claro, óbvio. Onde moras? E por último, ficaram com ele. Está aí também no texto, não é? Comunhão, ensino. Ficaram com ele. Bom, um pouco sobre Filipe e Natanael, para terminarmos. O chamado de Filipe é simples e direto. Simples e sublime. Verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou. Essa palavra é recorrente aqui, nesse capítulo, é tão bonita, irmãos. Uma palavrinha simples, né? Achou, encontrou. Ela ocorre várias vezes aqui. Achamos o Messias. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão. Olha aí o verso 41. Aqui nesse verso, né? O Senhor encontrou a Filipe. Achou Filipe. O Senhor achou Filipe. Onde Filipe estava? Por aí. O Senhor achou Filipe e disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou a Natanael. Mais uma vez, a mesma palavra. Muita coisa foi achada nesse capítulo, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então esse termo encontrou aí, essa palavrinha simples, irmão, ela tem um significado particular, ela demonstra método, ela demonstra propósito. Sabe por que é importante dizer isso? Porque o verso 42 diz que o Senhor encontrou a Filipe, então não é algo aleatório. Mas se o Senhor está andando por aí, vê um homem lá, fala, esse aqui também vai. Né? Acho que esse aqui também serve para o grupo que eu quero escolher, algo aleatório.
Esse encontrou fala de método e propósito. Que lindo, irmãos. Como foi conosco? Nosso chamado foi aleatório? O Senhor nos chamou baseado em seus propósitos e métodos. Ele também nos achou naquele dia. Então, o texto segue. Jesus o Nazareno. O que acontece em seguida? Verso 45 primeiro diz, ele achou Natanael e disse, achamos, mais uma vez a palavra, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vamos para o último dos 5 agora. Respondeu-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Você sabe que a palavra principal nessa frase aí é Nazaré? A frase podia parar aqui. O Natanael podia perguntar assim, de Nazaré? Como que dizendo, não, isso não é possível. De Nazaré, não. Podemos esperar um profeta ou Messias mesmo de Belém, conforme disse Miqueias. Tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma és das menores, das pequenas de Israel. De ti sairá o guia, o príncipe, que há de apacentar o povo. Não é? Ou quem sabe de Jerusalém, mas de Nazaré. Então, por que essa colocação? Irmãos, tem uma sequência de textos aqui que não vamos ter tempo para ler. Se você observar o livro de Atos, quem sabe podemos fazer isso em outra ocasião, Paulo, ele está diante do governador Félix, e tem algumas pessoas acusando a ele. Eles dizem assim sobre Paulo, escute isso, esse homem é uma peste. Ele é o principal da seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos. Os historiadores vão nos dizer que os cristãos foram chamados de nazarenos, não só no início da história da igreja, mas por pelo menos mais 2 séculos depois. Por quê? Não eram nazarenos, a igreja não nasceu em Nazaré, a igreja nasceu em Jerusalém. Por que eles foram chamados de nazarenos? Desprezo. Então, quando você vê no livro de Atos, e você vai ver várias vezes, Jesus, o Nazareno, Pedro o cita propositalmente, claro, inspirado pelo Espírito Santo, no seu sermão no Pentecostes. Ele começa seu sermão assim, Jesus, vírgula, o Nazareno, varão aprovado por Deus, no meio de vós, com milagres, prodígios, sinais, que Deus executou por meio dele, como vós bem sabeis, o Nazareno. Meus irmãos, por que estamos enfatizando isso? Bom, o escândalo de Natanael está muito claro aí, né? Mas para que nós saibamos, irmão, o que significa seguir a Jesus. Presta atenção. Será que estamos preparados para sermos intitulados os nazarenos? Os pobres coitados, lá da rocinha de 3.000 habitantes, do meio do nada. Pior que isso, os estudiosos vão nos dizer que Nazaré era uma cidade de muito má reputação. Quando Jesus prega na sinagoga de Nazaré, a cidade dele, eles podiam tê-lo rejeitado de muitas formas, mas eles eram tão ímpios que eles levaram ele consentiu até aí, levaram ele lá para a ribanceira da cidade, que ela estava edificada sobre uma encosta de uma colina, pequena vila, vilarejo. Levaram Jesus para um barranco e queriam jogá-lo lá de cima. Por que fazer isso? Há tantas formas de rejeitá-lo. Dizer, fica quieto, sai daqui, não queremos ouvir você. Uma cidade que tinha uma tremenda má reputação. Segundo os estudiosos, uma cidade de homens violentos. Olha o que tentaram fazer com o Senhor Jesus. Má fama, má reputação, violência. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Vem e vê. Uma frase também destacada nesse capítulo, né? Vinde e vede. Nós já vimos aí nos versos anteriores. Jesus viu. O viu também é uma palavra muito destacada nesse capítulo 1. Viu Jesus, viu João, viu seu irmão Simão, viu a Natanael. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito,
Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por que o Senhor Jesus disse isso? Se o Senhor conhecia o coração de Natanael, então era para ele reprovar Natanael, né? Dizendo, Natanael, você julga as coisas de uma maneira muito equivocada. Não é? O Senhor disse o contrário, ele louvou Natanael. Verdadeiro israelita em quem não há dolo. Mas isso não tem a ver com o fato de Nazaré estar envolvido ou não. O Senhor Jesus disse isso porque ele reconheceu, nesse seu olhar que tudo sonda, ele reconheceu que Natanael era um judeu verdadeiro. Esse é o sentido da palavra aí. É israelita sem dolo. É israelita sem engano. E se você for examinar a que isso se refere, você vai ver, por exemplo, o mesmo significado na vida daqueles que aguardavam Jesus quando ele nasceu. O Simeão que pegou ele no colo, é dito dele que ele aguardava a redenção de Israel. Ana, que profetizou quando nosso Senhor Jesus era um bebê também, a profetisa Ana, de 84 anos de idade, é dita que ela era uma mulher que aguardava a consolação de Israel, da mesma maneira que Simeão. Quem era Natanael? Era isso. Por isso o Senhor usou essa expressão. Você é um verdadeiro israelita em quem não há engano. Você é um dos que aguarda ansiosamente o cumprimento das promessas para Israel. As aspirações dos judeus para Israel. Concluindo, vamos lá. Olha que lindo esses versos finais. Já estamos terminando. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Irmão, essas perguntas na Bíblia são tremendas, né? As de Jesus são as mais tremendas, mas também há outras que são muito interessantes. Essa pergunta de Natanael, de onde me conhece, o Senhor Jesus podia responder de tantas formas, você não acha? Vou citar algumas para você. Nosso Senhor podia responder como diz o Salmo 139. Podia dizer, Natanael, antes de um osso seu ser formado, eu te conhecia no ventre da tua mãe e te chamava pelo nome. E no teu livro foi escrito todos, no meu livro foram escritos todos os seus dias. Podia ter respondido assim? Ele podia ter respondido com as palavras de Gálatas que Paulo registra. Natanael, eu te separei antes de você nascer e me aprouve revelar-me a você. Ele podia responder, quem sabe, com as palavras de Paulo aos Efésios agora. Natanael, você foi eleito antes da fundação do mundo. Mas o que o Senhor respondeu? De onde me conheces? O Senhor respondeu assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Debaixo da figueira. Alguns tentam fazer uma mirabolância com esse texto, é muito interessante, alguns intérpretes. Eles querem buscar pelo no ovo. O que o texto quer dizer é o que ele disse. É o que o Senhor viu. Com essa frase, ele demonstrou para Natanael que ele conhecia tudo sobre Natanael. Conhecia o coração de Natanael, as aspirações de Natanael, o que Natanael mais aguardava. Eu te vi debaixo da figueira. Relacionar a figueira com Israel, o que isso significa, deixa essas coisas para outros. Versículo 49. Então exclamou Natanael, mestre. Está vendo? Porque o coração de Natanael foi exposto. Como ele me viu debaixo da figueira? Eu estava lá sozinho. Como ele sabia o que estava lá nas minhas conjecturas, quando eu me assentei lá para meditar debaixo da figueira. Então ele vai dizer, sem hesitação, mestre. Mesma palavra que foi usada já anteriormente, né? Natanael está dizendo, eu quero ser seu discípulo. Mestre, tu és o filho de Deus. O que ele está dizendo com essa frase? Reconheço em você o cumprimento da profecia. Qual profecia? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e haja paz sem fim sobre o trono de Davi. Por isso ele vai dizer, tu és filho de Deus e rei de Israel. Está vendo? Isso é prova que Natanael estava entre aqueles que aguardavam a aparição do Messias, a manifestação do Messias.
E finalmente, os 2 versos para terminarmos, 50 e 51. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas, atenção para os verbos aqui, verás. Aqui ele está falando para Natanael, eu te vi e tu verás coisas ainda maiores, certo? Mas agora olha o verso 51, e acrescentou: em verdade, vos. Então agora ele não está falando só para Natanael, ele está falando para os outros que também estavam ali, certo? Eu vos digo, vereis. Ele não diz verás. Então agora os outros estão incluídos aqui. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre isso, meus irmãos, para concluirmos, queria que você me acompanhasse em alguns versos. Vamos manusear rápido nossas Bíblias, por favor. Não precisamos fazer muitos comentários ou nenhum comentário. Mateus 3,16. Abra, por favor, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo sobre ele. Céus abertos. Olha esses versículos. Aqui, céu aberto sobre o Senhor Jesus. Marcos 1,10. Próximo verso. Marcos 1,10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pombo sobre ele. A mesma narrativa com outras palavras. Céu aberto, céus abertos para o Senhor Jesus. Veja João 1,51. A mesma narrativa. Estamos seguindo essa expressão, céus abertos. João 1,51 acabamos de ler. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é algo especial. No Jordão, Mateus e Marcos dizem, o céu se abriu para ele, este homem que chamou a atenção de Deus com seus 30 anos, com a vida que havia vivido até ali, como já explicamos. Os céus se abrem para ele. João 1, ele vai dizer que veriam o céu aberto, seus discípulos veriam, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que isso significa? Que ele é essa escada de Jacó, que traria realidades impossíveis de serem conhecidas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas então, por causa do mediador, as realidades celestiais seriam conhecidas e apropriadas por aqueles que são seus. Maravilhoso. Mas ainda, para terminar, olha o livro de Atos. E aqui encerramos. Atos 7, 56. Estevão vai ser martirizado, o primeiro mártir. Qual é a visão de Estevão? Atos 7, 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Como se levantando da sua posição de descanso, se colocando de pé para receber o primeiro mártir pelo nome dele. Viu os céus abertos. Céus abertos para ver o quê? Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Estevão viu? Os céus abertos e a glória do Filho do Homem. Irmãos, todo o ministério do Espírito Santo é realizar isso conosco. Quando abrimos as Escrituras, abrir os céus. Quando adoramos nosso Senhor Jesus, abrir os céus. Quando falamos uns aos outros, abrir os céus. Tudo que o Espírito Santo quer fazer é abrir os céus, para que nós vejamos a glória daquele que está ali assentado. Agora, os céus se abriram aqui para ver a glória de Cristo. Mas tem uma última menção, excluindo o Apocalipse, né? No Apocalipse você vai ver muito céu aberto. Mas aqui em Atos, olha o capítulo 10, nosso último verso, veja o verso 11. Pedro está orando naquele cenáculo, aquele eirado, aquele terraço, e é dito assim no verso 10, Atos 10, 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto. O que ele viu aqui? Um lençol de cia do céu, preso pelas 4 pontas, dentro do lençol, todos os animais imundos, que não podiam ser comidos segundo a lei de Moisés. E Pedro teve repugnância daquilo,
foi dada a ordem para ele: levanta, mata e come. Ele diz: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa contaminada nem imunda. O Senhor responde: ao que Deus purificou, não consideres comum. O que significa isso? Pedro está vendo que o Senhor iria introduzir na igreja os gentios, que a igreja não era um assunto de judeus. Aqueles que eram considerados imundos, eles seriam incluídos na casa de Deus, na igreja de Deus. Em outras palavras, Pedro viu o significado da igreja. Então, em Atos, nós temos céu aberto, Estevão vendo a glória do Senhor Jesus, o cabeça, e céus abertos com Pedro vendo a glória dos propósitos de Deus para com a igreja. Cristo e a igreja. Meus irmãos, toda a ânsia do Espírito Santo é abrir os céus para nós com esse propósito. Que vejamos a glória de Cristo e então, por causa disso e por causa dele, a glória da igreja, que é o seu corpo. Eu vos digo, vereis céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa parte final desse capítulo 1 de João traduz o chamamento desses dois últimos discípulos. Senhor Jesus, nos ajude, meus irmãos, a vermos isso com mais clareza, toda a beleza envolvida aí, porque fala tanto sobre o nosso chamamento também. Senhor, aplique então essas coisas à nossa história pessoal com Ele. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado por esse precioso capítulo da Tua Santa Palavra. E obrigado porque, ensinados pelo Senhor, nós Te dizemos que desejamos que Tu sejas também nosso único e exclusivo Mestre, o Filho de Deus, o Rei, o Filho do Homem, o Cordeiro, o Verbo. Abre nossos olhos, Senhor, para que vejamos mais das facetas das Tuas infinitas glórias. Aplica, Senhor, Tua palavra aos nossos corações, edifica-nos, alimenta-nos, fixa nossos olhos nas Tuas belezas, que elas sejam tão atraentes para nós, de tal modo que Tu sejas realmente para nós a preciosidade. Assim nós oramos, muito agradecidos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.